Não. Tenta de novo, mais uma vez. De baixo. Isso. Pronto. Ótimo. Bom, começando, a minha ideia do projeto começou, acho que com a minha grande paixão pelo cinema. Desde criança eu tenho uma ligação muito forte com a sétima arte, então eu pensei que nada mais justo do que trazer isso para o meu TCC. É um pouco de mim. Então acho que essa é a única certeza que eu tinha no começo de que eu preciso fazer uma coisa relacionada com o cinema. A partir daí eu fui aprofundando o que eu poderia fazer, até que eu cheguei à ideia do curta-metragem. Eu sempre tive muito interesse por fotografia também. Eu achei que seria uma coisa interessante de relatar no curta também. Não sei como. Até que, me aprofundando, eu pensei, como eu poderia gravar esse curta? Com um celular também, que é uma forma de registro também. Eu acho que seria uma coisa diferente. Então, foi nascendo a ideia. Eu poderia fazer um curta, pensando no celular, na tecnologia, e daí me aprofundando mais nessa ideia de filmar com o celular e tal. Daí eu cheguei na ideia de que minha obra-prima, que seria o celular, poderia também ser o meu objeto de estudo. Então eu queria usar como tema no curta-metragem essa relação que a gente tem com o registro fotográfico, assim, e como que a inserção da tecnologia nas nossas vidas alterou isso. Com o uso do celular, assim, como a gente tem acesso muito fácil à tecnologia, à acessibilidade, assim, da imagem mesmo. Eu acho que seria interessante fazer isso. Então, no caso, eu falaria, a memória e fotografia seria meu tema, e eu ia trabalhar com tecnologia, que seria como eu iria gravar. Então, o objetivo era fazer esse curta-metragem. A intenção era fazer um curta mais documental, assim, que eu utilizaria de tanto fotografia, imagens, som, trilha sonora, para passar uma ideia, uma intenção. Eu teria o meu problema, que seria o roteiro, assim. O meu problema seria como eu iria passar para o público essa ideia, se eu tinha um roteiro, quais seriam as imagens ideais para passar essa ideia para as pessoas. Antes de começar o curso, eu comecei a me aprofundar mais nesse tema de memórias e fotografia e tentar achar essa relação que ela tem com as pessoas. Esse apreço que as pessoas têm com aqueles álbuns de fotografia antigo, que é uma coisa muito minha e da minha família também, que minha família ela sempre teve esse costume de tirar muitas fotos também, desde quando eu era criança, então, em casa a gente tem aquelas caixas com álbuns de fotografia, então, se for eu volto, fico revirando aquelas fotos, vendo a minha infância. E sempre é um processo muito gostoso até, de você olhar para aquelas fotos e você ver aquela vida que ficou para trás, assim. Então, no projeto eu queria passar um pouco essa sensação que eu sinto quando eu olho para o passado através da fotografia. Essa sensação de que o tempo passou e a gente deixou para lá muita coisa. Mas ao mesmo tempo essa coisa é gostosa, assim, de que bom que a gente registra e tem esses instantes eternizados, né? Então, pensando mais a fundo, assim, tentando entender porque essa relação é tão forte, assim, das pessoas com esse registro, eu acredito também que seja justamente por isso, porque o registro, acho que ele eterniza um momento, assim, aquele instante intacto que a gente vai ter em algum instante da nossa vida, assim. Independente de como a gente viveu a partir dali, aquele instante vai estar sempre ali. A nossa infância vai estar sempre ali registrada naquele registro. Para a realização do curta, eu pedi algumas fotos antigas para várias pessoas, amigos, pessoal do trabalho. Eu achei que seria muito interessante para criar essa relação também com aquele que assiste o curta, poder se identificar com essas imagens, apesar dessas fotos serem de algumas vidas assim, específicas, acho que é muito fácil a gente se olhar e se identificar, porque parece que é uma coisa
Nossa, também. Eu olhava essas fotos e parecia que tinha sido com a minha família, assim. É até curioso essa relação que nasce, assim. Parece que todo mundo tem aquelas fotos de festa de aniversário, de festa junina, quando era criança. É tudo muito igual, né? Me aprofundando mais, assim, nas pesquisas, eu vou falar do registro de novas tecnologias e como o registro se alterou ao longo dos anos devido à inserção da tecnologia nas nossas vidas. No curta, a minha intenção era meio que mostrar essa passagem mesmo de como que antigamente a gente tirava fotos assim, de instantes específicos mesmo. A gente saía para passear e tirava foto ali. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem uma relação muito mais forte, né? A gente está tirando foto o tempo inteiro, a gente tem uma relação com a imagem muito maior, assim. Isso graças à tecnologia, graças a tantas coisas que acabam se criando em prol disso. A gente vive numa geração da imagem mesmo, a gente está muito ligado, tipo, no Facebook, notícia, a gente vai só pela imagem. Eu acho que isso acontece também porque todo mundo tem celular hoje em dia, celular com boa resolução, aplicativos, é tudo muito fácil, são ferramentas acessíveis a todo mundo. Então eu acho que o aumento desse consumo, também consequência disso, é que uma coisa boa disso é que ele acaba instigando o homem a procurar novas soluções, assim, novas formas de criação artística mesmo. Eu acho que esse curta foi uma saída que eu encontrei. Assim. A ferramenta eu já tenho, a tecnologia a gente já tem. Beleza, a gente registra, a gente tira foto, mas o que mais além a gente pode ir, sabe? Que tipo de projeto a gente pode criar além disso? Então, o curta nasceu disso. Eu achei muito interessante também, para a realização do curta, pensar como um designer, um profissional de designer, como seria essa minha presença no curta, assim, o que um profissional realiza no cinema. Eu acho que é uma relação que às vezes nem é muito clara assim, para algumas pessoas, mas eu pesquisando, eu entendi que ele está presente em todo o processo, assim. Às vezes a gente acha que um designer ele só faz animação, está só ligado a isso, mas na verdade não. Qualquer filme que a gente veja tem um profissional de design lá no meio, pensando junto com o diretor de fotografia, com todo mundo. Ele está presente tanto na pré-produção, na produção, na pós-produção. Na pré-produção, ele que vai arranjar todo o conceito de um filme. Assim. Ele que vai ser... Tipo, tudo que a gente vê na tela é pensado como um designer. Assim. Ele que vai pensar as cores, qual vai ser a atmosfera desse filme, por que ela vai ter esse jeito. Assim, ele vai encontrar soluções visuais para passar aquela ideia. Na produção, ele vai ser responsável por arquitetar tudo, tanto pegar objetos, figurinos e tudo isso, assim, e ver como funciona com um todo, com os atores, com o cenário. E na pós-produção seria na edição de cores ou efeitos, tudo isso. Bom, o briefing, antes de mais nada, é uma curta-metragem de baixo custo, já que eu ia estar filmar com celular também. E a minha ideia não era utilizar personagens e nada disso, era fazer uma coisa simples mesmo. Ferramentas acessíveis, no caso do celular. E um roteiro que envolvesse memória, tempo e modernidade. O público-alvo era justamente essas pessoas, essa geração que está tão conectada assim, com a imagem, que faz vídeos e compartilha, queria poder mostrar para essas pessoas no YouTube mesmo. E mais pra frente, quem sabe, no festival de cinema aqui, não tem interesse. O conceito do curta é justamente criar esse embate entre novo e velho, entre clássico e contemporâneo. Eu estou procurando imagens, procurando objetos que nos remetam ao passado, que de alguma forma nos leve para a infância, algum instante que a gente se lembre, mas utilizando uma tecnologia atual. Eu também queria poder passar, como eu disse, essa sensação que eu tenho quando eu vejo um álbum, essa coisa triste até de voltar no tempo. Queria trazer esse tom um pouco melancólico até para o curta.
Vou falar um pouco das referências visuais. Passa aqui. Outro vídeo. Coisa boa. Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha. Principalmente por duas características. O telencefalo. Principalmente pela narrativa, ele misturou muito na construção do roteiro, ele é muito dinâmico. Gosto da imagem, da narração. O Nós que Estamos, por Nós Esperamos, também é nacional, uma versão lançada de 99. Gosto também dessa mistura de imagem, dos textos sobrepostos. Ele também, de certa forma, fala da memória do século XX, através de histórias menores, assim, de pessoas. E ele é bem poético, assim. O Laboratório Carca, que é do Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor que eu admiro muito também. Eu gosto muito desse filme, que também fala sobre o tempo, traz essa reflexão sobre o passado. Ele tem esse clima super bucólico, assim, ele traz paz, e é super gostoso, assim, é super poético. Os Famosos Estudantes da Morte é um filme mais atual, ele foi feito lá no Rio Grande do Sul. Ele fala um pouco dessa juventude que vive na internet, que parece que existe só através dos vídeos. Eu gosto muito das cores que ele traz também, essa coisa de vídeo caseiro, essa texturização que ele traz. O Beginners é um filme norte-americano. Ele é dirigido pelo Mike Mills, que também é um designer gráfico. E eu achei muito interessante saber disso. Ele trabalha... Também ele fala sobre o registro, sobre memória. E eu gosto muito dessa junção de narração, trilha sonora e imagens. Acho que foi a primeira vez que eu vi que isso funcionava e ficava bem legal no curto. O Perfect Sense também é do David Mackenzie, que é um diretor britânico que eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa mistura que ele faz também de imagens, essa coisa de vídeo caseiro e trilha sonora bem poético. Ele também fala sobre memória, ele faz uma relação bem interessante com os sentidos. E ele é bem poético também. O Vanilla Sky, principalmente esse final, eu achei muito simbólico. Me emociona demais esse final, eu acho que ele mostra a memória como uma junção de várias experiências assim, que o protagonista viveu. Seja de um pôster que ele viu, de um filme, cada detalhe faz parte de quem ele é naquele momento. Brilho Eterno de Momentos e Lembranças, do Michel Gondry. É um filme muito bonito também. Ele também fala de memórias, só que de um jeito bem inusitado, que ele coloca o protagonista andando pelas lembranças dele. E acho que ele faz isso de um jeito muito criativo, muito bonito também, bastante poético. Gosto muito das cores que ele usa. E principalmente desses instantes assim, que remetem à infância, me inspirou bastante. O Wes Anderson, que é um diretor norte-americano também, eu acho ele fantástico. Geralmente os filmes dele têm a parte visual muito forte. O que eu me inspira nele acho que essa apelo ao retrô que ele sempre traz, essa beleza ao antigo. Ele sempre vai trazer objetos bem inusitados, assim, que remetem ao tempo passado, sempre. Eu gosto dessa câmera estática dele pegar o objeto sem muitas movimentações, assim, ele é bem seco, mas é bem interessante o trabalho dele. Eu peguei alguns clipes, esse é do Sigur Rós. Gosto muito dessa coisa de vídeo caseiro também, principalmente pelas cores, me inspirou bastante as cores dele. O Hurt, do Johnny Cash, gosto muito dessa relação que ele faz também do passado e presente, num tom bastante melancólico, que é bem bonito também. E o próximo e último é o Home, do Edward Shake. Ele também faz essa compilação de vários vídeos caseiros. Achei que ficou uma junção super agradável, super gostoso. E as cores também me inspiram.
A partir disso, eu fiz uma identidade imagética para diferenciar melhor como seria essa gestão das imagens. E eu tentei esperar um pouco no Vintage, que é um pouco dessa coisa de pegar objetos do passado e inserir no contexto atual. E ele sempre trabalha com essas coisas mais leves, mais claras. A partir disso, eu defini uma paleta de cores, que seriam as cores que eu tentei seguir mais no curta. É um pouco difícil até trabalhar com cores em filme, assim, né? Apesar disso, é um processo muito importante. Eu acho que a cor que vai definir o clima assim, que você vai trazer, a atmosfera que você vai trazer para o curta. No curta mesmo, eu dei mais ênfase para as cores mais frias, esses tons mais azulados e mais esverdeados, que remetessem mais à tecnologia e tivesse esse clima mais frio mesmo. Bom, a partir disso eu fui para o roteiro. Foi um pouco difícil também, porque eu só tinha uma câmera e uma ideia na cabeça. Era só o que eu tinha, mais nada. Então, a partir dali, eu tive que criar do zero, coisas que eu não sabia por onde. Então, a premissa, na verdade, o que eu fui buscando seriam imagens que me remetessem ao passado, né? Com detalhes, instantes que me voltassem à infância, que seja. Como aquela mesa de família, tipo vó, ou aquele parquinho que me lembra a infância. Esses detalhes, isso foi nascendo várias cenas, assim, até um pouco desconexas. Então, a dificuldade do roteiro seria justamente criar uma continuidade, assim, que tivesse uma coerência uma imagem com a outra. A partir disso, fiz um storyboard bem simples mesmo, só com rabiscos para me guiar mais ou menos na sequência de imagens. Algumas coisas foram alteradas até para o produto final. Tanto no roteiro, quando ia desenhando no storyboard, eu fui percebendo que muitas coisas nem funcionariam tanto. Então, foi justamente isso, roteiro, storyboard. Depois eu fui para a rua filmar, perto de casa, no meu quarto, no meu condomínio. Algumas coisas eu até filmei em São Paulo. Alguns instantes eu tentei algumas coisas um pouco diferentes, tipo rotoscopia, porque tem 2 instantes, que é a cena da vitrola e a cena do fogo de artifício, que eu filmei normal e depois eu redesenhei frame por frame, por testar alguma coisa diferente mesmo. Depois a parte de edição, fiz no Premiere. Eu acho que foi o instante mais difícil para mim, porque eu não conheço o programa direito, então eu fui editando e fui aprendendo ao mesmo tempo, fui pesquisando, e eu acho que esse foi o maior desafio, na verdade. Bom, o curta é isso, eu tentei passar essa transição, como eu falei, do registro, como isso alterou ao longo dos anos. Como antes era só um instante mesmo, assim, eram ocasiões especiais, e depois isso se tornou constante para todo mundo. Quanto ao título, eu queria fazer essa relação com a fotografia mesmo, que eu acho que é um instante que nos torna, apesar de ele resgatar um instante, ele nos torna infinitos através daquela imagem que vai estar intacta para sempre. A narração, eu achei que era importante ter, porque eu acho que se não fosse a narração ia ficar imagens um pouco soltas, eu acho que a narração tem esse poder de unir todas elas. A trilha sonora, partindo do conceito também do projeto, que é meio que faça você mesmo, eu achei no YouTube que eles têm um áudio de músicas, que são gratuitas. Então, meio que para passar essa ideia de que cada um poderia fazer o seu. O orçamento, como sendo curta de baixo orçamento, eu gastei em torno de R$180, com compras assim, de objetos ou até transporte que eu usei. Esse é o logo também que eu fiz para apresentar o filme. Eu queria uma coisa que não necessariamente fosse manuscrito, mas que desse essa sensação de feito manualmente, mas que ao mesmo tempo tivesse esse peso. Queria estar na frente do curto e tal. Bom, como conclusão, eu acho que eu consegui passar a ideia de que
é possível a gente fazer mais com o que a gente tem, com essas ferramentas que nós temos acesso. Essa era a minha ideia mesmo, de ir além, assim, a gente já tem as ferramentas, o que mais a gente pode fazer com elas. E também a questão do profissional de designer, eu descobri o quanto era importante assim, na construção do cinema também. Isso me motiva também a querer um pouco mais atrás disso. Eu acho que é isso. Fernando, agora vamos passar aqui aos comentários da banca, professores, começando pela Fernanda. Agradecer imensamente a Fernanda. Fernanda para Fernando. Mônica, obrigada pelo convite, Fernando, obrigada pelo convite, pela oportunidade de ver seu trabalho. Você deu eu vou começar até, eu acho que já apontando algumas coisas que eu acho que poderiam ser trabalhadas de uma outra maneira para depois chegar nos elogios e a gente dar um período da vida, né? Em relação ao seu vídeo, que eu acho que teoricamente seria o ponto principal do seu trabalho, eu gosto muito da parte da pré-produção e da produção. Gosto muito da pré-produção, do jeito que você pensou o roteiro, do jeito que você idealizou, trabalhar com memórias. Para mim, até é um assunto interessante, atualmente, porque roubaram meus HDs com todas as minhas fotos da minha vida. E eu tenho até uma foto minha, assim, de todas, e aí vem essa foto, gente, olha só, eu tinha fotos de viagens que eu fiz sozinha, de coisas assim que jamais eu vou conseguir de volta. E como isso daí é importante para a gente, né? O preço do HD, um HD com 2 HDs, um 2 teras e um 1 tera. Caros, bem caros. Não é tão dolorido quanto perder as memórias, né? Ainda mais para quem não tem muita memória, que a gente tem que quebrar as fotos para lembrar do que a gente fez na vida. Que ver o seu trabalho de vida, realmente, isso vai trazer uma falta gigante. Então, eu gosto muito do conceito, da ideia da pré-produção. Da produção, eu acho muito legal você usar um equipamento, uma câmera, um celular. Isso é muito legal. Coisas que você tinha à mão e você explica como você queimou o papel, que fez sozinho, segurando o celular com uma mão, não tinha tripé nem nada. E a outra tacando fogo no negócio, coisa muito perigosa de fazer. Mas tudo bem, tá ali, né? Deu certo. E a busca que você teve de pedir, foi muito legal, você não colocou isso, ou eu como igual. Você pediu para os seus amigos essas fotos. Eu até senti falta, falei assim, o que será que são essas fotos? Porque não é do Fernando isso. Impressionante de quem que é. Aí eu fui na lista de figuras, mas ele não está muito bem explicado. Eu acho que faltou colocar aqui, isso é um processo muito legal, de você buscar as memórias dos outros também. E aí, o que eu achei que faltou foi na sua pós-produção. Quando você fala que foi uma parte que teve mais dificuldade, eu acho que talvez tenha sido mesmo, porque aí eu vou entrar no elogio. Eu acho que assim, o seu relatório está muito bonito, muito bem diagramado, a escolha tipográfica está bacana, a sua apresentação está com uma escolha tipográfica super bonita e bem legal, e aí, na pós-produção, você não usou isso. Né? Você usou uma outra tipografia que eu achei que não combinou muito, você podia ter separado você separou, mas somente colocando tipografia. E aí talvez você pudesse usar um outro recurso ali. Você criou ícones no seu relatório, você criou aberturas no seu relatório. Então, talvez, eu acho que quem é designer em tudo. Né? Então, se você faz um relatório, você trabalha na Tibica, né? Não, não está. Não está trabalhando em editora. Dá para ver, dá para perceber que isso daqui é uma diagramação profissional, né? Um trabalho gráfico profissional. E aí você faz uma apresentação aí também profissional. E você foi, com muita coragem, que eu admiro, se arriscar em algo que você nunca tinha feito, sair da zona de conforto. Mas eu acho que talvez tenha faltado um pouco da malícia no final, de aproveitar tudo isso que você sabe muito bem e jogar lá.
A vantagem é que é pós-produção. Então, eu acho que vale mesmo a pena você se inscrever em concursos, né, e escrever o seu trabalho, mas dá para você dar essa melhorada, porque já foi feito. Você já tem um tema legal, você já tem um roteiro legal, e aí eu acho que falta você trazer esse clima, né, e não ficar simplesmente as coisas passadas, envolver mesmo. O dia que você me envolveu aqui na leitura, porque aí vamos aos elogios, né? Isso é muito culto, né? Então eu já acompanho, gente, é muito culto. Eu já acompanho o Fernando há algum tempo, ele tem blog de, você não sabe disso, né? Mas ele tem blog de, como chama? De cinema, né? Mas de crítica, né? De crítica de cinema, e as críticas são muito boas, ele escreve muito bem, e os filmes que ele gosta, que ele escolhe, são refinadíssimos. Então, o seu gosto é muito refinado, e eu acho que o seu relatório foi uma delícia de ler, porque dá para perceber toda a sua cultura e o seu conhecimento na área. Então, eu acho que você também não podia se furtar de fazer um trabalho desse. Então, eu admiro a sua coragem de desenvolver um curta-metragem. E, assim, é exatamente tentar jogar todo esse seu conhecimento nessa área nova, que se é o que você gosta, e você já teve a coragem de fazer aqui no TCC, então, se é o que você gosta, tem que fazer mesmo, né? E ir para frente mesmo. E acho que deve ter um dedinho da Mônica aqui, porque foi assim, será que ele fez iniciação? Fez iniciação? Gente, tem um trabalho tão bacana aqui de pesquisa, calculou, né? Isso aqui vai uma iniciação, né? Essa acabou, desculpa, E pode ir para o mestrado. Exatamente. Sim, pode mesmo, viu? Você tem uma pesquisa muito bonita, você tem um jeito de escrever muito bonito e muito refinado. Você é um cara muito refinado. Então, só achei que você podia passar esse refinamento no final e aí nos próximos trabalhos, né? Foi uma oportunidade. Parabéns, Pedro. Obrigada pelo convite e obrigada muito mais uma vez. Bem, obrigado, Fernando. Obrigado, Mônica, pelo convite. Fernando quase não deixou nada para falar, mas vamos lá. Realmente, o teu relatório é incrível, né? É gostoso de ler. A gente pega uns relatórios que você vai patinando, assim, vai, meu Deus, tudo é incrível, né? Então, ele realmente tem uma construção muito, não só de texto, mas de imagem, sabe? As aberturas e a linha da vinheta, sabe? É muito bem construído visualmente. Essas fotos, né? Me parece um refinamento, né? Bem, isso aqui agora ela continua, né? Vazando para lá. A escolha das fontes, sabe? Perfeito. Está lindíssimo o teu relatório e realmente você conduz para a gente para ver. Às vezes, quando tem um trabalho de vida, a gente gosta de ver primeiro, então a gente tem. E daí acho que vou concordar com a Ferdinand, né? Eu acho que realmente faltou pós-produção, né? Principalmente na hora de acertar a cor, né? E acho que tem um problema para mim no conceito, né? É que existe. A ideia é mostrar um mundo que começa a se acelerar, né? E começa a ter uma multiplicidade de imagens. Então, talvez você trabalhar mais lentamente, com menos movimento de câmera no início, né? Então te dá uma ideia de mais, sabe, do retrato, né? Lá já está com muito movimento. Quando você quer dar uma ideia de que realmente era parado, né? Então acho que ali se abusou um pouco demais de movimento de câmera, né? E nesse movimento de câmera você começa a pegar uns reflexos que não eram desejáveis, né? Então acho que acho que de repente imagens mais estáticas, ou só trabalhar em tipo tabletop, né? Em alguns momentos, você daria uma preparação para a gente ir acelerando essas imagens, né? Isso eu acho que é uma dica que sabe, eu senti falta dele
Ele vem o trabalho vem no ritmo acelerado, ele continua acelerado o trabalho todo. Né? E de repente você só consegue dar pausa para a gente quando você vem com aqueles slides daquelas imagens, né? da câmera, da fita. Né? E que era uma coisa que a gente esperava que a gente começasse, né? Meio lento, tão acelerado, mas ele está acelerado demais. Você também abusou, lógico, que o celular é uma... E eu tenho certeza que você me chamou para a gente ser crítico, você sabe que eu não sou, né? Você abusou um pouco demais do recurso de fugir para o céu, né? Eu acho que tudo bem, de repente foge para o céu, daí continua numa outra cena, mas quando isso começou a repetir, acho que são acho que 4 vezes que você foge, esse recurso começa a ficar repetitivo. Quando você tinha trade-off, tinha, sabe, milhões de outros recursos para fazer transição de imagens. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, tipo alguns filmes que você mostrou, mesmo o Tenenbaum usa e abusa no trade-off, né? Ele vem né? e muda a imagem. Né? Então, acho que tem algumas coisas que realmente acho que faltou experiência de realmente do programa. Né? E uma outra coisa que eu senti faltou, por mais que você não espere bem um personagem, né? É interessante você construir um personagem ali dentro. Né? Então tem algumas fotos que são... Pai, por exemplo, parece um personagem. de repente acho que você escolher as fotos assim, sabe, onde a figura central é feminina ou fotos onde a figura central é masculina, daquelas fotos do passado, para a gente conseguir se identificar com um personagem e a gente ter uma história narrada até que de repente aquele personagem está lá no Facebook, não importa quem é. Então, acho que de repente um pouquinho mais de seleção nessa, para a gente poder ter essa construção de personagem. Né? Eu acho que assim, primeiro acho que tem que te dar os parabéns de sair da zona de conforto. Né? Então, diagramar uma revista ou qualquer outro trabalho, né? Você faz magnificamente bem. Né? E a gente percebe no teu relatório. Teu texto é muito legal. Eu não sei se realmente precisava de um narrador, né? Sabe, se as imagens estivessem dando um ritmo, não precisaria muito desse narrador. Você mostra fogo, água, sabe? São elementos que a gente consegue identificar com clareza. Né? Aí ficou, às vezes, até um pouco redundante. Mas isso aí, tudo bem, melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Mas acho que as imagens, tem muitos momentos que o texto verbal está falando exatamente o que o texto visual está falando. E daí, nessa hora, a gente não precisava de um narrador, já, sabe, gelo, fogo, sabe? A gente está vendo, não precisa alguém reforçar isso. Né? E trabalhar com um recurso que é o da câmera do celular. Né? E daí, assim, que dá aquela cara caseira que você estava querendo. Né? Então, de repente, tem uma luz que entra aqui, essa luz não está correta. Né? Mas quando você pensa na ideia do caseiro, da imagem produzida, né, que é o que você se propõe, está assim, corretíssimo. E é isso, acho que o trabalho está magnífico, o texto está incrível. Né? E acho que agora é sentar dentro, como o professor Edmilson falou, e repós-produzir, né, para o negócio ficar mais redondo. A gente está um pouco perto da caixa de som, né, então ela ficou um pouco ruído demais para a gente. Né? Acho que a gente, o volume disso pode ser diminuído, porque ela realmente só vai ficar como
sabe, realmente de fundo mesmo, não teria necessidade dela ser tão presente. E às vezes o som também, o som abafou um pouco o narrador, né? Mas de parabéns, né? Espero vê-lo nos próximos festivais aí de curta. Tem uma ideia linda, suas fotografias são maravilhosas. Aquela cena do café da manhã, Que delícia, gente. nossa, é perfeito, né? E é uma coisa que realmente é uma soma de presente e passado, né? Tem uns elementos de passado, você não consegue identificar exatamente o tempo daquela. Acho que uma das imagens mais bonitas da cena do café da manhã, um requinte visual de entrada de luz. Pensar que isso foi filmado na mão, né? Você está de parabéns pelo seu trabalho. Né? Muito obrigado. Bom, orientar o Fernando foi um grande prazer, porque, na verdade, o Fernando, acho que tem essa característica que traz o curso. Desde a primeira disciplina que eu trabalhei com o Fernando, ele já vem essa questão do cinema, e isso está muito presente, né, na vida dele, assim, isso está muito claro. E acho que é muito raro a gente encontrar alunos que tenham esse envolvimento com o cinema tradicional, inclusive, né? Só o cinema digital, só a questão tecnológica. Eu acho que o Fernando entra numa seara que é essa mesmo da questão conceitual do cinema. Então, é uma delícia. Eu trazia filmes para ele, pegava filmes emprestados dele, né? A gente tinha uma troca. A gente tem um pacote que eu já não sei mais o que é, não quer ver, porque, enfim, ficava essa coisa. E isso ia também crescendo conforme as disciplinas. Na última disciplina que eu fui trabalhar com ele, no projeto de revista, ele faz uma revista de cinema, né, sobre cinema, ele, o grupo, o Manuel, a Jaque, que é maravilhosa, uma revista de referência, né, porque foi um trabalho extremamente bem feito, não só em questões de design gráfico, mas um trabalho em questões conceituais, que eles estavam lá discutindo o filme, qual era a narrativa, o diretor, o cenário, né, toda a questão do figurino, tá? Então, isso está dentro da vida e eu vejo que o Fernando vai trabalhar no cinema. Né? Eu não sei se ele vai ser um crítico, eu não sei se ele vai ser um designer de produção, né? Tal production design, que é uma coisa que a gente não se usa muito no Brasil, mas que é muito claro isso nos Estados Unidos quando se fala em cinema, é muito claro na Espanha. Mas eu acho que não se dá tanto destaque aqui, né? Mas você tem mesmo os créditos super claros. Você tem figurino, você tem cenário e tal. Você foi do WebSoc, diretor de arte, fez TCC do filme do... Eu estava falando também. Diego. Reunião, fez do filme do música. Do Toninho Nóbrega. Ele fez a direção de arte de todo o crédito daquela animação, né? E tem muita gente nossa aqui, tem muita gente nossa em São Paulo trabalhando com isso. Então, eu acho isso maravilhoso. Eu digo assim, a indústria cinematográfica no Brasil não é uma coisa que destaca, diferente quando você pega, por exemplo, eu tenho um texto escrito sobre design de produção no Brasil, relacionado ao cinema. E quando você pega vários autores americanos trabalhando com isso, você vê que é esse processo. Acho que é o único. Tem alguns trabalhos nesse sentido, trabalhos mais teóricos, mais acadêmicos, né? Enfim, então acho que isso é muito legal, né? Eu acho que é isso, realmente, se a gente for pensar no papel de um designer, é o papel de um diretor de cinema, né? Que você vai relacionando as coisas e o design é uma coisa hiper presente no cinema. Então, só pelo fato do Fernando, tinha certeza que ele ia fazer um TCC sobre cinema, e quando ele veio me procurar, eu fiquei muito lisonjeada, né, de poder participar disso, porque, sem dúvida, é um tema que ele domina, né, e a gente vê esse domínio na literatura, né, no repertório que ele tem, que ele já lê e tudo mais. E
Então, uma coisa que eu quero lembrar, que você falou aí, Cláudia Rocha também só tinha uma câmera na cabeça, né? Eu acho que não esquecer muito disso. E acho também que, assim, não é cinema não, todo cinema não foi construído por aí. E acho que você tem, justamente por ter esse envolvimento, a produção, né, desse primeiro curso, desse primeiro trabalho, então, também foi um processo de criação que eu estava tão dentro dele, tão envolvida, né, que tinha alguns momentos que não dava para mexer, porque era como um grande experimento, né, e assim, ele tinha que testar, ele tinha que poder acertar todas essas coisas, né, assim, de testar mesmo nesse resultado. Eu acho que o resultado traz uma sensibilidade muito grande. O Fernando é uma pessoa sensível, né? E acho que expressa isso nos seus trabalhos. Isso é um outro ponto aí super interessante. Eu acho que esse é um curta como se ele fosse uma estrutura. Primeira, e que dele podem sair outras várias coisas. Então, todas as coisas que foram colocadas aqui, Fernando, eu acho que eu estava pensando, olha, daí você pode criar outros curtas que venham a partir disso, né? Mas que venham a partir dessa primeira ideia. Com essa questão do uso do que seria chamado da baixa tecnologia, né? Mas dessa tecnologia acessível, né? Que a gente tem a partir do celular, quer dizer, hoje os festivais são super abertos a isso, né? E isso é muito bom, quer dizer, essa possibilidade de abertura da produção. E eu acho que tem uma outra coisa que, sem dúvida, que a Fernanda tocou aí, e ele está presente no trabalho, mas não está na lista de figuras, que acho que até você se preocupou em manter essas histórias quase que ocultas, né? Tem respeito às pessoas que participaram, mas quando você põe lá na impressão, quando você põe aqui a foto das pessoas e os números, né? A gente espera encontrar esses números em algum lugar, né? Eu também fiquei procurando bastante isso, né? Aqui, ó. Você fala das pessoas e você numera, e daí eu fiquei falando onde está mesmo, né? Então, essa numera explica, né? E daí acho que dá para uma explicando que essas histórias sendo mantidas nesse sigilo por uma questão até de, enfim, ética, ou sensibilidade, que as pessoas não querem se expor. Eu acho que quando se trabalha com isso também é uma questão, né? Ou, e daí não é, né? E deixa isso claro para o leitor, né? Que às vezes não fica claro isso para a gente. E acho que você pega aí, sem dúvida, essa questão da memória, que é um tema extremamente presente hoje, não só no campo do design, mas especialmente no campo do design, né? A questão da memória, acho que o que diferencia, pode diferenciar os designs da massificação dos trabalhos, né? Não há como. Os processos hoje de produção, de prototipagem, de 3D, tudo mais, em que momento, né, que um objeto ele vai manter muito sua diferenciação, né? E quando você vai pelo campo da memória, não, ninguém tem a memória igual ao outro, né? E acho que você traz esse cruzamento de memórias que é um grande ponto também dentro do seu trabalho. Então, isso foi, eu acho que são questões que você traz, e eu acho que isso que é um outro ponto interessante, é um trabalho que traz discussão. E que bom esses trabalhos que trazem discussão, né? Porque eles dão essa abertura, fizeram as pessoas pensarem. Eu imagino que cada um de nós, quando viu esse curta pela primeira vez, né, no lugar que estava, teve uma série de sensações, pensou coisas a esse respeito, né? Ou se o processo foi anterior ou posterior ao relatório, né? Quer dizer, isso também vai influenciar, mas como é legal poder trabalhar com isso. E acho que você trabalha com isso brilhantemente. Eu acho que você é uma pessoa super preocupada com essas questões, né? Uma pessoa super atenta. Eu vejo que você tem aí um grande futuro, e que é isso. Que bom que você teve a coragem de arriscar. Eu acho que é isso, né? Também criar, né, essa questão de experimentar, de testar e de ter coragem, porque muitas vezes a gente não tem essa coragem ou fica no que já conhece, no que já entende, né? E é mais fácil muitas vezes de lidar. E você ter essa coragem de fazer isso para gente. Então, por isso, hiper parabéns, assim, foi um grande prazer poder trabalhar
junto com você nesse processo. Acho que foi muito mais um processo de troca do que exatamente de orientação, né? Mas muito mais de troca de dados e de informações, e de detalhes de discutir alguns filmes que a gente também curtia juntos nesse processo. Então, nesse ponto, eu acho que é uma grande questão do trabalho e abre um campo e reforça esse campo, que é quanta gente está trabalhando com produtora de imagem, né, produtoras de comerciais e tudo mais, e por que não está dentro mesmo do cinema mesmo. Então, é isso. Fernando, a palavra é sua agora. Quer falar agora ou depois? Eu? Não, Fernando. Fernando, você quer falar mais alguma coisa? Eu concordo com os comentários, acho que eles foram muito pertinentes. Tipo, era uma dificuldade mesmo que eu tinha de pós-produção. Acho que apesar de gostar muito de cinema, realmente era uma coisa que não era muita habilidade, eu não conhecia, então eu realmente teve esses erros, mas eu acho que eu vou aprender com eles e espero poder corrigi-los também. Isso não é erro, é desacerto. É o caminho. Tem que experimentar. Então, mais ou menos isso. Então, eu agradeço os comentários. Agradeço a Mônica também, eu acho que foi uma experiência muito boa também. Acho que você sempre incentivou mesmo, toda a ideia que eu trazia, você incentivava e me deixava livre para fazer o que eu queria mesmo. Isso. Então vamos dar um tempinho.